Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas antes de me apresentar o porquê eu estou aqui, quem sou eu, quem somos, para onde vamos, quero chamar a minha parceira, professora Carla Caroline. E aí? Fala, meu povo! E aí, Bora? Carol? Simbora. Pronto para o desafio? Com certeza. Contamos com vocês, a gente vai se apresentar. Me chamo Felipe, sou professor da Rede Estadual de Ensino, tenho 28 anos, sou professor de Educação Física, licenciado em bacharel e com um pouco da minha história de vida, com um pouco do meu conhecimento, com um pouco de tudo que eu adquiri ao longo desses anos da educação, ao lado dela, nesse desafio. Espero passar várias boas mensagens e o nosso lema, né? Sim. Qual é o lema? Nós somos professores, mas aqui com o podcast, os Profs Podcast, a gente quer trazer temáticas que a escola não ensina. Então, tudo que a gente vai desenvolver no decorrer desses episódios que nós estaremos lançando toda semana, serão sempre temas que a escola não aborda. Então, temáticas sobre aquilo que a escola não ensina. Vou me apresentar, né? Porque você se apresentou, não me apresentei. O meu nome é Carla, eu tenho 29 anos de idade, sou professora há praticamente 10 anos, em outubro faço 10 anos de sala de aula, sou professora de Física, licenciada em Física, mestre em Ensino de Física. E enfim, o que nos motivou a fazer esse projeto, a começar com esse projeto, é que eu e Felipe temos histórias parecidas. Apesar de termos contextos de vida distintos, nós temos alguma ligaçãozinha de histórias que nós vivenciamos, que acabaram e que acabam se encontrando, tanto na vivência da educação, nas experiências profissionais, quanto nas experiências pessoais, nossas experiências de vida. Então a gente vai estar compartilhando com vocês as nossas experiências no âmbito profissional e no âmbito pessoal. E a ideia desse projeto, né, como o nosso lema diz, é passar aquilo que a escola não diz. Isso. A escola é muito mais do que as 4 linhas da sala de aula. E nós seguimos uma linha, nós acreditamos que tem muito mais ainda a escola a evoluir, a acrescentar na vida dos alunos, além daquilo que costumeiramente nós temos em ambientes escolares, né? Isso. Nós acreditamos na educação transformadora, com pequenas atitudes, né? Pequenos jogos de cintura, dinâmicas de conteúdos, maneiras de se comportar, abordagem, a gente consegue transformar a educação, não é isso? Isso, exatamente. Mas a gente, nesse primeiro episódio, a gente vai se apresentar, vai falar um pouco mais sobre nossos ideais, a gente pensa, As nossas vivências, como professores. E vou fazer mais um papel de entrevistador, certo? Vou deixar a Carla falar um pouquinho mais. Muito do que eu sou hoje na educação também foi aprendi com ela, vivenciando, abrindo o horizonte. Porque a educação é isso, é você achar que sabe, mas conhecer um outro mundo de possibilidades de agregar o seu, e você compartilha com ele, compartilhou com você, Exato. e todo mundo cresce. Então, vou deixar ela falar mais um pouquinho. E aí, Carla, 10 anos de educação, como foi chegar até aqui, quando começou, o que virou a chave para transformar você nessa professora de destaque que você é hoje. Conte um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, né? Primeiramente, vale ressaltar, né, que eu nunca tive sonho de ser professora. Se você chegar para mim e perguntar o que você queria ser quando criança, eu nunca quis ser professora. Policial, médico. Médica. Médica. Pela influência da família, sociedade, era medicina. Aí no primeiro ano do ensino médio eu cogitava medicina. Mas assim, dizer, eu quero ser professora, minha meta de vida é ser professora, não, eu não queria. Eu não queria porque eu sabia como é a realidade da educação do nosso país, né? Mas eu acredito muito na condução de Deus na minha vida, principalmente nesse sentido, né?
que eu não me tornei professora por escolha. Não foi uma primeira escolha minha. Eu me tornei professora porque eu queria terminar o ensino médio e entrar na Universidade Federal de Alagoas. E eu queria, obviamente, procurar um curso que me possibilitasse a entrada nessa universidade. Vi lá que as disciplinas de exatas, a média para entrar era baixa. Então eu já gostava de exatas, vi aquela lacuna lá, poxa, eu vou ligar algo que eu gosto. Muito agradável, Exato, né? eu quero entrar na universidade, beleza. Então eu só fiquei me perguntando, eu vou para matemática, eu vou para química ou eu vou para física? Só. E no final, das 3, a que tinha menor concorrência era física. Então eu entrei no curso de física com essa motivação. A facilidade te motivou Exato. a entrar no curso de física. A entrar no curso. Os 2 primeiros anos de graduação, eu não me identificava como professora, não me identificava com o curso. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, você sabe que eu sou uma pessoa tímida, introvertida. Então eu não tinha facilidade de lidar com o público. Aí eu ficava me perguntando, como é que eu vou ser professora desse jeito? Se eu não consigo sequer apresentar um seminário na escola porque eu fico mal. Já cheguei a chorar no ensino médio, apresentando seminário, de tão nervosa que fiquei. Aí eu ficava me perguntando, como é que eu vou fazer isso? Só que as coisas foram fluindo, por isso que eu falo muito sobre a influência de Deus nessa jornada. Porque as coisas foram fluindo e eu fui me encontrando como professora quando eu já estava fazendo um curso de licenciatura. Então eu me tornei professora, mas não foi uma escolha minha. Hoje eu de fato me sinto muito realizada. Eu tenho o rótulo, né, de professora de física, mas eu não gosto de ser chamada de professora de física. Eu gosto de ser chamada de professora. Porque eu sei que, de alguma forma, Deus me orientou, foi me guiando para que eu me tornasse professora. Eu como professora por formação, porque eu tenho licenciatura, mas por vocação. Então, eu sou professora por formação e por vocação. Eu não sou professora de física, eu sou professora. Professora. E um trecho interessante da sua fala, eu acho que vale a pena destacar, é que você não nasceu com um dom. Isso. Você não é uma predestinada, você não é você não foi como é que eu posso dizer, uma pessoa fora de série que todo mundo sabia e nasceu para isso. Isso, exato. Você se permitiu se qualificar, você se permitiu se descobrir, você se permitiu ser quem é hoje. Tem as experiências. Você fugiu do rótulo. A gente está muito acostumado fulano nasceu para isso. Isso. Mas eu acho que se é o que você está se descobrindo, está gostando de fazer, só depende de você ser o melhor, você se capacitar e crescer naquilo e o caminho, a estrada, ou no nosso caso que acreditamos em Deus, e Deus está colocando em nossas mãos. Exato. Perfeito. Assim, tem uma coisa que o Joel J fala muito, né, sobre a questão de você descobrir o seu talento e você lapidar o seu talento. Hoje eu consigo identificar e consigo dizer que o meu talento é a comunicação, porque eu sei que eu consigo adequar a minha fala para o público. Tanto é que os meus alunos, eles não gostam da física, eles gostam da professora, gostam da maneira como a aula é conduzida. Eles não assistem a minha aula porque física é interessante, porque física é linda. Na verdade precisa ser dita. E isso é bom também, né? É verdade. É reconhecer a verdade. E ele mesmo fala, professora, não estou aqui pela matéria, estou aqui pela senhora. Mas acaba aprendendo. Aí acaba aprendendo, exato. Então eu consigo hoje dizer que o meu talento é a comunicação. Eu consigo adequar a minha fala para as pessoas que estão me ouvindo. Você seria a melhor professora de física, de matemática, de história, porque você é professora, Isso. excelente em comunicar. Isso, exato. Não o é que me a faz não ser é a boa professora física. é a comunicação. Exatamente. Porque quando você tem uma comunicação que você consegue encaixar com o público, qualquer coisa que você fale fica entendível para ele. A minha trajetória é um pouco parecida, né? Sim. Vocês vão perceber ao longo dos próximos episódios e a gente tem uma história, uma trajetória um pouco parecida. Eu também não escolhi a educação, fui escolhido por ela e dada de presente por Deus a mim. Meu sonho desde pequeno é a área da segurança pública. Sério? Meu sonho Sabia não. é ser policial, mas eu nunca pude por conta
deficiência, né? Da Sim. ausência de membros. E não é permitido no regime estatutário da polícia, né? Da segurança pública. E ao terminar o ensino médio, porém, em paralelo, toda a vida fui envolvido em esportes, Sim. principalmente futebol. Mas joguei vôlei na escola, joguei no time de futsal, enfim, o Certo. esporte sempre se fez presente na minha vida. sua vida. Apaixonado por futebol, enfim. E eu acho que essa veia esportiva me levou para educação física. Mas certeza. ainda não, na minha mente, a licenciatura, um ensino, né? Sim. Pelos mesmos auxílios seu. Comunicação, na escola não apresentava, eu tinha vergonha de falar. A comunicação, no período Não da minha fluía, vida, né? nunca fluía. Então, durante o curso, eu tive a oportunidade de fazer licenciatura plena. Eu já saía formado nos dois, né? Sim. Bacharel e licenciado. E na faculdade eu rompei com essas barreiras, eu apresentava os melhores trabalhos, Isso. e as coisas foram fluindo e eu percebi que eu era bom em comunicar, Exato. em falar, em cativar, em trazer, em jogar a meu favor. Então nisso a gente também se Tem parece. uma identificação muito grande, né? Porque a gente não conseguiu identificar qual era o nosso talento. Isso. Mas a gente se permitiu passar por experiências para se encontrar e dizer, eu sou bom nisso. Agora que eu identifico que eu sou bom nisso, eu vou lapidar isso. Eu preciso dar o meu melhor naquilo que chegou a mim. Isso. E Naquilo se eu que sou chegou a bom, mim. vamos fazer mais coisas para que eu consiga melhorar ainda mais naquilo que eu já sei que eu sou bom. Aham. Porque eu penso da seguinte maneira, não basta que eu ou você identifique que a gente é bom em algo. Os nossos resultados precisam ser coerentes. Então, se a gente diz que é bom em comunicação, as pessoas que estão com a gente, convivendo com a gente, principalmente relacionado ao nosso trabalho, precisam confirmar. Não, de fato, eu entendo melhor determinadas coisas porque o fulano de tal tem uma comunicação boa e eu consigo entender quando é fulano de tal que está explicando. Então, tanto eu quanto você nesse sentido, a gente sabe no que é bom e a gente tem resultados de pessoas que dizem que nós somos bons com isso. Isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Não basta só você identificar. As outras pessoas também têm que notar que você é bom. Eu acho que o outro chave é você fazer aquilo que chegou à sua mão para fazer, você fazer da melhor maneira. Faz isso. Porque eu consigo perceber muito isso na galera do empreendedorismo. O que existe de empreendedor, empresário, que talvez fosse um excelente advogado, um excelente médico, mas chegou à mão dele a oportunidade dele empreender, dele ser um grande empresário, e hoje ele é bom naquilo que chegou às mãos Isso, dele. exato. Talvez se ele ficasse preso, tentando se provar um bom médico, tentando se provar um bom advogado, Perfeito. como ele projetou para a vida dele, ele teria perdido a oportunidade de hoje ser. Isso. Talvez se eu tivesse preso a sensação de fracasso, de não poder ser um agente da segurança pública, eu teria perdido a oportunidade da vida e Deus colocou nas minhas mãos de ser um bom comunicador, de ser um bom professor, de poder falar a jovens, crianças Isso, e adultos. influenciar positivamente pessoas, né? A gente tem que estar atento, ao nosso foco, ao nosso sonho, mas jamais desperdiçar uma As oportunidade oportunidades, e a vida exatamente. dada, a gente talvez galgar outros caminhos. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma determinada fase da vida que é natural a gente não saber o que a gente quer, principalmente quando termina o ensino médio, né? E eu acho que é exatamente nesse momento de tô terminando o ensino médio, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, que você tem que agarrar o máximo de oportunidades possível. Tem uma fase da vida, que é a fase que a gente tá hoje, que a gente já consegue entender que nem todas as oportunidades são pra gente. Porque a gente já tem uma clareza maior do que quer pra vida. Uma maturidade maior. Né? Exatamente. Mas nessa fase, entre 17, 20 anos, mais ou menos, que é quando a galera tá terminando o ensino médio e entrando na vida adulta, entrando no mercado de trabalho, o processo de confusão é muito grande. Então você tem que sair agarrando as oportunidades. Quando eu estava nessa fase de faculdade, eu não sabia se eu queria terminar a licenciatura, se eu ia desistir para outro caminho. Mas as oportunidades foram surgindo.
Aparecia a oportunidade 1, eu me jogava nela. A oportunidade 2, eu me jogava nela. Como foi que eu percebi que eu era boa me comunicando? Porque apareceram oportunidades de bolsas de estudo na faculdade, que eu tinha que estagiar, então eu teria que me forçar a ter contato com pessoas. E era uma coisa que eu queria romper, essa timidez de falar em público, né? O medo de falar em público. E a oportunidade de pregar na igreja. Você também é da igreja, você sabe que a igreja é um dos ambientes que mais influenciam positivamente nesse sentido. No você desenvolver a sua fala. E a igreja me ajudou muito. Aí quando eu recebi o convite, você quer ministrar o culto hoje? Eu olhei assim e digo, meu Deus, como é que eu vou falar para não sei quantas pessoas na igreja? Mas não passou na minha cabeça o dizer não. Porque eu queria quebrar a barreira de falar em público. Então quando surgiu a oportunidade de falar em público, seja na igreja, na faculdade, em qualquer outro ambiente, eu me jogava. E foi assim que eu me encontrei. Então nessa fase de confusão, agarra as oportunidades. Porque você só vai se encontrar quando você se permitir testar. Isso é fato. O meu processo é bem parecido mesmo, tá, gente? Não é a gente tentando alinhar, não. Não é a gente tentando fingir e é uma dupla perfeita, não. Mas eu me descobri na igreja também, mas com uma diferença. Não foi pregando, nem... A minha primeira descoberta como bom comunicador na igreja foi quando eu percebi que onde eu estava, tinham pessoas ao meu redor ouvindo uma história que eu estava contando. Presos a uma história que eu estava contando. Sim. Várias vezes sabe aquele momento quando é como se você saísse do seu corpo e começasse a olhar o que está ao seu redor? Está acontecendo ao redor. Várias vezes em retiros, em pós-culto, eu estava contando uma história que tinham pessoas, histórias novas, histórias de vida, brincadeiras, tinham pessoas ao redor, olhando, admirado, rindo, observando. Eu disse, poxa, até então a minha voz era um bloqueio, caramba, com essa voz, e a galera está prestando atenção em mim, né? A igreja realmente foi um local de maturidade mesmo, mas com o público mesmo foi na faculdade. A necessidade de se apresentar, de falar, de fazer bons trabalhos, de pressionar professores e a válvula de motor para deslanchar esse lado. Vocês provavelmente ouviram um alarme tocar, a prova de que nós somos professores. Nós estamos gravando o episódio na biblioteca da escola no momento de intervalo. Então valorizem, deem o like, compartilhem. Mande para todos os seus professores. A gente vai compartilhar muita coisa boa, acredite. E vai servir não somente para professores, mas também para alunos. Porque eu tenho certeza que da mesma maneira como os nossos alunos se identificam com a nossa comunicação, vocês, alunos que possam estar assistindo, também vão encontrar, de alguma maneira, alguma identificação com a gente. Então vai servir para professores, mas também para alunos, pessoas que têm essa vivência de escola, enfim. Segue, compartilha, ativa o sininho, a gente vai estar movimentando no nosso Instagram, Os Profs Podcast. Lá a gente vai estar lançando cortes, né, dos episódios. Se você quiser acompanhar, vocês acompanham lá também. Se você gostou desse primeiro vídeo, comenta aí. Falamos mais sobre trajetória, oportunidades, um pouco do que a gente conversou hoje. E teremos outras temáticas nos próximos vídeos, teremos convidados. E espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. É só o início e... Falou! Falou! Até o próximo episódio. Tchau!